continuidade a este módulo 1, em que estamos falando dos aspectos gerais dos recursos trabalhistas, vamos prosseguir agora falando sobre os princípios aplicáveis aos recursos trabalhistas. Eu separei 7 princípios para tratar com vocês. Princípio aplicável não apenas aqui na seara trabalhista, como nos outros ramos do direito, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. E aqui eu já quero fazer uma ressalva, porque nós temos aí a previsão constitucional no artigo 5º, inciso 55, do uso de todos os recursos inerentes ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Só que esse termo recurso, segundo a maior parte da doutrina, não quer dizer recursos para o Tribunal Superior ou para o segundo grau de jurisdição. Esses recursos são inerentes a esses mecanismos, esses meios de exercício de direitos. Por isso, nós não teríamos uma base constitucional para a questão do princípio do duplo grau de jurisdição. Mas esse não é o problema, porque nós temos aí a previsão expressa deste princípio no Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que lá no artigo 8º, no item 2 e na linha H, traz lá o direito de recorrer para os tribunais superiores contra as sentenças que forem desfavoráveis. Nós temos essa previsão e este tratado internacional foi ratificado no nosso país e passou a ter um status legal, tá? Então, eu tenho direito a acessar o duplo grau de jurisdição, em que pese isso não esteja expressamente previsto na Constituição Federal. O segundo princípio é taxatividade, pois a lei estabelece quais os recursos existentes. Nós vamos lá na nossa CLT, no artigo 893, 893, e vamos ter lá previsto 4 tipos de recursos: os embargos, recurso ordinário, de revista e o agravo, tá? O que nós vamos tratar neste curso é o 893, inciso 2, que é o recurso ordinário. Nós temos um princípio também muito importante aqui no tocante, especialmente na seara trabalhista, da unirrecorribilidade ou da singularidade, qual seja, para cada decisão temos apenas um recurso específico. Mas existem situações nas quais a gente precisa se socorrer do princípio, que aí entramos no 4º princípio da fungibilidade, que é assim, nós temos o recurso, qual o recurso cabível contra uma sentença? É o recurso ordinário, que nós vamos estudar a fundo aqui neste curso. Só que existem situações em que não é possível saber com exatidão qual recurso é admissível, como, por exemplo, em sede de instâncias superiores, em que se opõem os embargos e quando, na verdade, seria um agravo. Então, nós temos a súmula 421 e a OJ 69 da Seção de Dissídios Individuais 2 do TST, que permite essa conversão e aplicação aí do princípio da fungibilidade. Não se preocupem com essas diretrizes, porque no material disponível existe todas essas menções para que vocês possam acompanhar. Aqui me compete pontuar essas questões antes da gente adentrar a fundo ao recurso ordinário para que vocês dominem cada vez mais esta temática. O 5º princípio é da proibição da reformatio impégios, ou seja, da reforma para pior. Já pensou você interpor um recurso e o tribunal fala: olha, o juiz Acó estava certo, mas estava tão certo que deveria ter te condenado em valor superior ao que ele condenou. Mas eu não posso fazer nada porque ninguém pediu isso. Eu já vi várias decisões nesse sentido, em que a parte contrária comeu uma bola gigantesca e que o tribunal menciona expressamente no acórdão, dizendo que não houve impugnação da parte adversa, por isso não posso reformar para pior diante dessa vedação, tá? Nós vamos ter também a proibição do reformatio in melius, ou seja, se a parte não recorreu, mesmo o tribunal entendendo que deveria ser favorável, que haveriam condições de trazer uma decisão mais favorável àquela parte, como ela não apresentou um recurso, não pode se beneficiar. Então é importante
a gente verificar essa situação para não perder essa oportunidade, tá? Nós vamos falar especificamente no processamento dos recursos e mais a fundo nos recursos em espécie. Vamos falar do recurso ordinário, do recurso adesivo, que é uma estratégia jurídica aí muito importante para a gente evitar esse tipo de problema e perder a oportunidade de melhorar a decisão em favor do nosso cliente ou até mesmo obter um provimento totalmente favorável, tá? O sexto princípio diz respeito à dialeticidade, segundo o qual é preciso que se apresente as razões de forma objetiva. Aqui na seara trabalhista, em que pese a gente tem que reconhecer que é praticamente em desuso, mas ainda vigora o jus postulante em sede recursal, permitindo que a própria parte interponha o seu recurso, mas é praticamente em desuso, como eu disse, porque eu nunca vi nesses mais de 10 anos de atuação um recurso interposto pela parte, sempre é assistida por o seu patrono ou por um advogado. E o sétimo princípio é da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. E aqui é muito importante porque nós estamos diante da seara trabalhista, que é célere por natureza, e que as decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo de conhecimento não podem ser impugnadas via de regra por recurso, só pode ser impugnada aí no caso havendo uma sentença, aí nós vamos interpor recurso ordinário ou por embargos de declaração a depender da situação. Nós temos então essa vedação, né? O que nós temos para agir durante o processo de conhecimento? Protestar para que conseguindo nossos protestos em cada uma das situações que nós tivemos um indeferimento. Em situações extremas a gente pode impetrar um MS. E nós temos também outras situações que permitem recursos em situações bem excepcionais, como o da súmula 214, que dispõe que cabe recurso no caso de decisão do Tribunal Regional do Trabalho, contrária à súmula, orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, se for suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal e quando acolher exceção de incompetência territorial com remessa dos autos ao Tribunal Regional distinto daquele que vincula o juízo excepcionado, tá? Então, nessa situação, é possível que haja um recurso de decisões interlocutórias, que é a regra que impera aqui na nossa seara trabalhista, que somente podemos recorrer de decisões definitivas, tá? Esses são os princípios mais importantes da nossa seara trabalhista, que eu resolvi compilar aqui e passar para vocês. Como eu disse, não se preocupem, porque esse material vai estar disponível para download, para que vocês possam acompanhar essas explicações com a citação desses artigos, dessas súmulas e orientações jurisprudenciais muito importantes nessa construção desse raciocínio aí, para que possamos interpor recursos ordinários que reformam efetivamente as sentenças. Até a próxima aula.